Amém, graças a Deus. A igreja pode se assentar. É uma alegria, né? Eu não tinha visto o meu consogro e minha consogra, né? Estarem chegando, mas é muita alegria vê-los aqui. Não tive pessoalmente a oportunidade de dar parabéns para você, vovô e vovó, pelo nascimento do João. É uma alegria muito grande esse momento, é uma alegria muito grande ter vocês aqui. Espero e oro a Deus que criem raiz aqui, tem? Olha, né? Acho que é uma profecia, não sei, né? Queria agradecer também o Tiago, né? O Tiago é um presbítero da nosso presbitério, um amigo de muitos anos, né? E hoje ele veio também passar esse tempo conosco aqui. Mas ele também veio tirar a medida dos armários da diaconia que tá sendo ali. Então já estamos dando mais um passo nas nossas reformas aqui. Então, obrigado, agradeço a Deus pela vida de vocês. É uma alegria. A Priscila também, tá? Vou falar só do Isaías, ela vai ficar triste, né? Agradeço a presença de vocês. Eu queria abrir um espacinho aqui especial no culto de hoje, porque da semana passada para cá, a gente teve um terremoto lá na Venezuela, né? Já são mais de 1.500 mortos lá. Isso porque tem muita gente ainda que não foi resgatada. A infraestrutura de emergência do país está muito debilitada. Então, o que nós vamos pedir agora, nesse momento, interceder pelo povo da Venezuela, que o Senhor tenha misericórdia, mantenha vivo ainda aqueles que ainda podem ser resgatados, né, e que venha dar consolo à família daqueles que perderam seus parentes. Nós temos o Senhor Jesus tem igreja lá, né? Então tem a igreja do Senhor Jesus que vive lá em várias comunidades de fé, denominações diferentes, que também estão ajudando e também estão sofrendo nesse momento. Queria incluir nesse momento de oração também a gratidão pela vida do Sansão, né? Trazer a mensagem à igreja que o Sansão está no hospital ainda, mas é normal para quem é prematuro, então está bem cuidado. A Larissa também está bem, né? Em casa hoje conversamos com a Laudiceia aqui hoje de manhã, que ela deu aula para nós. Está tudo correndo, tudo direitinho com a família. E também pedir esse momento oração pela Dorcas, né, irmã do seu Paulinho, que tem passado um momento difícil na vida dela, que a gente possa juntos orar por esses pedidos de oração. Amém? Feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, obrigado pela tua misericórdia, pelo teu amor. Porque mesmo, Senhor, sem nós merecermos, Pai, mesmo sendo pecadores diante de Ti, Senhor, o Senhor assim ainda olha para nós, aceita, Senhor, na Tua presença, derrama do Teu Espírito e nos ama, Senhor. Por isso, nós estamos aqui nessa noite, Senhor, para louvar e adorar ao Senhor, reconhecer diante de Ti os nossos pecados, as nossas imperfeições e pedir a Ti, Senhor, a Tua misericórdia. Senhor, tem misericórdia, Senhor, do povo da Venezuela. Senhor, já tem sofrido tantos anos, Senhor, com um problema econômico, Senhor, social, e vivem agora, Pai, de forma urgente, uma necessidade enorme, meu Pai, em virtude do terremoto. Senhor, dá forças às mãos dos socorristas, Senhor, dá a eles entusiasmo, Senhor, que eles não cessem, Pai, de socorrer as vítimas. Senhor, peço a Ti, Pai, para aquele que ainda tem um fôlego de vida, Senhor, no meio dos escombros, que o Senhor o toque nesse momento. Que ele possa perceber e crer, meu Pai, que ele não está sozinho, mas o Senhor está com ele. Resgata, Pai, com vida aqueles, Pai, que ainda tiverem um fôlego de vida. E peço a Ti consolar a Tua igreja e todas as famílias, Senhor, que perderam os seus parentes nessa tragédia. Que eles possam sentir o Teu consolo, Senhor, serem acolhidos pela Tua igreja, Senhor, naquele lugar.
para que esse momento difícil, meu Pai, possa ser superado, não sem dor, Pai, porque a dor é própria desse momento, mas na esperança de que o Senhor é com eles. Pedimos a Ti também, Pai, cuida do Sansão no hospital, dos enfermeiros, dos médicos, que ele possa continuar, meu Pai, crescendo, Pai, em graça, em força. Também pedimos a Ti que traga uma recuperação rápida a Larissa, Pai, que a sua pressão, meu Pai, venha se estabilizar, que toda a sua saúde venha a entrar nos eixos e que ela possa viver esse momento de alegria, meu Pai, de trazer uma criança a este mundo. E pedimos por fim, Pai, a Ti a respeito da Doca. O Senhor conhece ela, Pai, e o Senhor caminhou junto com ela e sabe, Pai, dos conflitos, das dificuldades de saúde, de tudo que ela tem enfrentado. O que eu peço a Ti, Pai, primeiramente, é que o Senhor use as mãos do seu Paulinho, Pai, para que dê a ela o conforto e o apoio necessário. Mas peço acima de tudo, Pai, que o Teu Espírito Santo venha agir sobre a vida dela. Senhor, faça, Pai, com que esse tempo de nuvem, Senhor, de tempestade, passe, Senhor, e ela possa ver novamente o sol brilhar. Que ela possa ver, meu Pai, os pastos novamente se tornarem verdejantes. Põe as Tuas mãos, Senhor, eu peço a Ti sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, mais uma vez, uma alegria poder pregar a respeito da palavra do Senhor e caminhar no livro de Atos. Atos é um livro muito especial, né, relatado por Lucas, que traz a caminhada da igreja primitiva, né, a primeira igreja. Hoje, na escola dominical, nós agradecemos a vida da Laodiceia em oração, porque ela terminou a história da igreja nos primeiros 300 anos. E vou falar uma coisa, foi abençoador a aula. Quando a gente olha para nosso movimento religioso no mundo hoje, e a gente olha a aula que a gente teve, a gente fala como o mundo dá voltas, né? As pessoas não sabem que já fizeram isso no passado e não deu certo, tentam fazer de novo. Então, assim, foi uma bênção. Eu convido você que não esteve presente na aula na escola dominical, que você possa preparar o seu dia, o seu domingo de manhã, para estar conosco, para aprender a respeito da história da igreja. E quando a gente olha para Atos e olha para a história da igreja, a gente tem muito a aprender. Porque assim como eles viveram naquela época como igreja, num mundo de gentios, assim também hoje a gente vive a nossa caminhada de fé num mundo que muitas vezes não conhece o Senhor Jesus. Pelo menos a base, né, da caminhada, das relações no tempo moderno, ele é bem discrepante em relação àquilo que Deus ensinou. Enquanto Deus traz a ideia de que o amor une, os tempos modernos falam que a gente tem que viver isolados, que o individualismo é mais importante, o eu é mais importante. Os relacionamentos, em vez de serem sólidos, são líquidos, frágeis, se desfazem. E a gente põe outros deuses, outras prioridades na nossa vida, criando barreiras que impedem que a família de Deus, que as famílias vivam em unidade, em um relacionamento saudável. O Evangelho de Cristo tem o poder de unir em uma comunidade pessoas que refletem a graça de Deus, seu cuidado e sua missão no mundo. Essa é a igreja do Senhor Jesus. Um contraponto total em relação ao que a sociedade vivia naquela época e vive no tempo de hoje. Nós não estamos falando de uniformidade. A igreja de Jesus Cristo, quando forma-se como um só corpo, não é que são todos iguais. São todos diferentes, mas são complementares.
É como um corpo, não é um corpo não é composto de vários dedos só. Cada dedo tem um tamanho, a palma da mão é diferente. E toda essa diferença de cada órgão no nosso corpo, unidos pela cabeça, que é Cristo, então ele vive de forma alegre, feliz e de forma saudável. Imagina se no meu nariz aqui fosse um braço assim, né, Jair? Ia ser muito esquisito, né? Ou então aqui seria uma perna, tal. Eu não sei nem se Neymar conseguiria jogar bola, né? Se fosse diferente, né? Talvez depois de tanta cirurgia não esteja tantas coisas encaixadas. Nós somos levados por esse amor que nos une, nós somos levados a cultivar relacionamentos saudáveis. É isso que Cristo traz na união da igreja. Traz também servir ao outro com amor. Aquilo que a sociedade hoje diz, não precisa servir, você precisa ser servido. E mais do que tudo, não deixarmos de levar a mensagem de Deus, a mensagem da salvação àqueles que estão perdidos. Não aqueles que a gente gosta, mas a todos, independente de quem são. Se é gordo, se é magro, se é alto, se é baixo, se é americano, se é iraniano, se é presbiteriano, se é metodista, se é gentil, se é católico, não interessa a sua posição social, nada disso. Somos chamados a derrubar muros, é isso que o Evangelho nos convida, a derrubar todos os muros que todos os seres humanos insistem em construir. E a gente vai olhar no texto de hoje, nós vamos falar de Cornélio. E Deus nos mostra, lá na casa de Cornélio, que sua graça não está limitada por nacionalidade, cultura, classe social ou história pessoal. Porque Cornélio era uma pessoa diferente da igreja cristã e da igreja judaica. Somos chamados, meus amados, a anunciar a Cristo a todas as pessoas, refletindo esse coração missionário que Deus põe em cada um de nós. Para isso, eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Atos 10. Nós vamos ler de 34 ao 43. Atos 10, 34 a 43. Eu convido você também a ficar de pé em reverência à palavra. É o Senhor falando conosco através das Escrituras. Amém? Já está projetado lá? Diz a palavra do Senhor. Então Pedro começou a falar e lhe disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio do seu sangue,
todo o que nele crê recebe a remissão dos pecados. Feche os olhos. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Senhor, que esta palavra, esta pregação de Pedro, Senhor, assim como ecoou sobre toda a casa de Cornélio naquele dia, também, Pai, possa se transformar em vida em nossos corações. O que pedimos a Ti, Senhor, é que o Senhor nos faça crescer na nossa fé, Pai, amadurecer na nossa caminhada, para que na volta do Senhor Jesus nós estejamos preparados com as nossas vestes limpas para receber o noivo no dia da sua volta. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Um contexto rápido para entender o que estava acontecendo quando Pedro fez essa pregação. É importante a gente dar uma olhada nisso. Se a gente voltar no começo do capítulo 10, a gente vai ver que um homem chamado Cornélio, um centurião era um homem que guardava, que comandava uma tropa de 100 soldados lá de Roma. Então era uma pessoa importante e que tinha a confiança do imperador e do governador. Ele era o que liderava uma tropa de 100 homens. Então ele era um romano, uma pessoa fiel ao seu império. E um anjo foi falar com Cornélio para procurar a Pedro. Por que o anjo procurou a Cornélio? O que esse Cornélio tinha de especial que o anjo foi falar com ele? Diz o relato lá de Atos 10, de 1 a 8, que ele era homem de oração. Assim como os intercessores do ministério, do Movimento Nacional Regional de Oração, do nosso presbitério, que toda terça-feira, incansavelmente, há mais de 5 anos, ou por volta de 5 anos, estão dobrando os joelhos e orando. Ele era um homem de oração, era piedoso no sentido de cumprir as suas obrigações religiosas, temente a Deus e generoso. Guarda a imagem dessa pessoa. Não era um judeu, mas era uma pessoa considerada pelos judeus impura. Mas ele tinha tudo isso como característica da sua caminhada. E aí Deus fala com Pedro logo em seguida e diz para ele: Pedro, na verdade, Deus falou com Pedro através de um sonho que ele teve de descendo uma toalha cheia de animais impuros. E Deus falou, o anjo falou para Pedro, e falou: Pedro, come esses animais impuros. Pedro disse: pelo amor de Deus, eu sou um cara santo, eu faço tudo direitinho, como que eu vou comer animais impuros que a religião não permite? Deus colocou diante dele, colocou Pedro e a sua religiosidade em xeque. Como que eu posso comer impurezas? Pedro, no começo, não deve ter entendido muito, porque ele falou: não vou comer. Deus falou: coma, porque eu estou dizendo para você comer. Logo em seguida, vem o mensageiro de Cornélio e traz Cornélio e disse: Pedro, o Cornélio veio comer na sua casa, ou melhor, chamou você para ir na casa dele. E essa visita é algo extraordinário na vida de Pedro. Aquela visita foi um rompimento do legalismo e da atitude discriminadora de Pedro. Pastor, você está sendo muito duro com Pedro. Pedro era um homem de Deus fiel, sim. Se a gente ler um pouco mais para frente, o primeiro concílio da igreja era uma discussão teológica entre Pedro e Paulo, discutindo se necessariamente precisava os novos cristãos, não prosélitos judeus, que não eram convertidos do judaísmo, se eles deveriam continuar com a circuncisão. Então Paulo achava que tinha, mesmo o convertido tinha que continuar, Pedro achava, e Paulo dizia que não podemos impor esse encargo àqueles que não viviam a legalidade,
as normas, ao rigor da lei mosaica. Então Pedro era uma pessoa que trazia em si um ar duro, rígido. Imagina que ele é chamado para comer coisas impuras com uma pessoa impura. Deus, nesse momento desse encontro, certamente ele quebra Pedro no meio. Primeiro, ele tocou o coração de Pedro e falou: coma, senta à mesa com essas coisas impuras. E logo em seguida, Pedro se junta a essas pessoas que eram consideradas impuras. Não só Cornélio, mas todos aqueles que estavam na casa de Cornélio. E o que é maravilhoso, o discurso de Paulo no meio daquelas pessoas. Talvez Pedro não soubesse nem como pregar no meio daquelas pessoas, porque ele pregava para os judeus. Ele era o líder da igreja de Jerusalém. Paulo não, Paulo era o pregador dos gentios, mas Pedro tinha essa característica. Mas foi lá, naquele momento, diante daquela diversidade de pessoas, de cultura, de religião, que Pedro foi colocado para quebrar aquela discriminação, incluir essas pessoas também no reino de Deus, porque o Senhor não veio somente para o seu próprio povo, o Senhor veio para toda a humanidade. Por isso, Deus escolhe pessoas de todos os povos. O texto, ele é bem claro nisso. Pedro, quando começa a falar, ele fala aqui: reconheço por verdade, não há dúvida que Deus não trata as pessoas por parcialidade. Deus não discrimina as pessoas, não olham ela por nenhum tipo de carimbo que a sociedade humana coloca. Por isso que o Evangelho rompe essas barreiras sociais, étnicas, culturais e religiosas. Barreiras que foram os homens que ergueram. Porque, meus amados, no começo não era assim. Não havia barreiras na criação da humanidade. A diversidade fazia parte da história e da criação humana. Deus fez cada coisa diferente para que elas não competissem entre si, mas elas se complementassem. A gente pode olhar na criação, hoje na natureza, que tem o bicho que é o hospedeiro, que fica em cima de um outro, e ele vai se alimentando e vivendo a partir desse outro bicho. Mas isso faz parte da natureza humana. E aí, quando você olha, tem um outro pássaro maior que come esse inseto que estava hospedado naquele outro, e aí você começa a ver que cada um, de forma diferente, age na natureza para manter um equilíbrio. Isso é riqueza da criação. Isso é glória de Deus na vida da criação da natureza. E Deus fez uma coisa bela, cada um de nós diferentes. A gente tem, quem tem mais de 2 filhos, ou quem tem mais de um filho, já tem 2, a gente vê coisas diferentes. Foram filhos do mesmo pai, da mesma mãe, foram criados do mesmo jeito, mas são pessoas completamente diferentes, são gênios diferentes, forma de pensar diferente. Isso é a diversidade de Deus que nasceu da criação. Mas o grande problema foi que o pecado entrou no mundo. Houve uma distorção da criação. E aí o que acontece? Muitas vezes o ser humano, com o pensamento já corrompido pelo pecado, ele acha que aquilo que ele está pensando e vivendo, aquilo está certo. Discriminar a pessoa pela a sua condição social faz sentido. E eu vejo muitas vezes que parece que para nós é normal, mas uma grande parte da população se fecha em condomínios e aqui dentro eu vivo bem e eles eu não quero saber, lá fora é outra coisa. Faz parte da condição humana. Eu acumulo riquezas, mas eu olho para o próximo e eles estão sofrendo, mas isso não dói meu coração. Eu olho para o próximo e eles estão sofrendo, mas isso não dói meu coração. Porque
Eu vejo os maiores trilionários do mundo, se pegassem 10% da sua fortuna e investisse naqueles países que têm com problema de fome, estava solucionado por 50 anos. Tem dinheiro suficiente, mas guardam para si. Quem falar então da discriminação racial, que a cor de pele vai determinar, ou a nacionalidade vai determinar o caráter e a qualidade das pessoas. Todas essas diversidades ou essas barreiras em relação à diversidade não é criação do homem, mas é distorção do pecado. Não o pecado moral e ético, que muitas vezes nós estamos falando, de que roubou, mentiu, adulterou. Não, mas aquele pecado de Adão que transformou a visão e a vida da sociedade. Por isso que aqueles que não estão em Jesus Cristo não conseguem pensar como pensam os cristãos. Acham é uma loucura pensar do jeito que eles pensam, porque ainda estão corrompidos na sua forma de pensar. Mas essa é a má notícia, mas existe uma boa notícia. O Evangelho traz a reconciliação do homem com Deus. É a partir do Evangelho que as relações deixam de expressar o nosso sentimento, o nosso eu, a nossa forma de pensar, e passa a expressar a graça de Deus, e não mais a imperfeição dos nossos desejos. É o Evangelho que vem sobre nós e que nos muda, nos faz nascer de novo. E a igreja nada mais é do que a complementariedade do amor de Deus, da graça de Deus, como missão do Senhor de reconciliação do homem com Deus no mundo. É através da igreja, na diversidade de corpo, que tem um só propósito na caminhada: Cristo. Nós somos iguais por um único motivo. Nós temos um só Deus. Caminhamos numa só direção. Superamos as nossas diferenças, as nossas mágoas, os nossos problemas, porque temos um que nos leva a superar todas as barreiras, derrubar. E esse um é Jesus Cristo. Jesus é o Senhor de todos os seres humanos. E aí a gente já começa a derrubar por terra tudo aquilo que a igreja dos anos 100 até os anos 300 viveu. Dos catastratos, não, como que era? Dos confessos e dos caídos. Quem lembra? Dos confessados, né? Dos confessos e dos caídos. Os confessos eram os santos que se aderiram, tinham um certificado de confissão e que eram incluídos e considerados na igreja, já organizada, né? Ou se organizando. E os caídos é aqueles que não tinham certificado. Olha a barreira que a própria religião criou, separando muitas vezes a própria igreja de Jesus Cristo. E Lucas fala aqui na oração de Pedro: este é o Senhor de todos. Não importa quem ele é, onde ele está, como ele pensa, como ele se comporta, da onde que ele veio, quanto ele tem. O Senhor é o Senhor de todos. Mas não aquele Senhor que por aí dizem universalistas, que Jesus morreu e todos serão salvos independente de qualquer coisa. Não, não é esse. O universalismo aqui, o universal aqui que está te falando, é que o Senhor morreu e trouxe a justificação para todos, mas os que creem nele. Ele falou isso no texto anterior. Ele coloca aqui: pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme se torna um com Cristo. E essa é a unidade. Pedro era uma pessoa que olhava para Jesus como o Senhor dos judeus, porque o Senhor Jesus veio para o seu povo, mas o seu povo o recusou, e a sua missão foi estendida também aos gentios. E Pedro olhava a vinda de Jesus e o movimento de Jesus, sim, como o Senhor, como o libertador, mas olhava como o povo de Deus, a palavra que Deus enviou a Israel.
Mas como será que Cornélio olhava para Jesus? Jesus era o Senhor dos romanos, porque ele vivia debaixo da autoridade do imperador. Esse é o homem que veio, que traz a salvação. Ele é o Senhor que vai tomar Roma e conduzir, governar a partir do seu reinado. E para Lucas, Lucas era o Senhor das nações. Interessante que quem estuda um pouco, leu um pouco a Bíblia, e ele leu o primeiro evangelho, o segundo evangelho, o terceiro, quando ele chega em Lucas, ele começa a olhar que a finalidade de Lucas, na hora que relata a obra redentora de Jesus, ele não está falando para o povo judeu, mas ele está falando para os gentios, para aqueles que não faziam parte do povo judeus. E a ênfase aqui é nesse sentido, que a salvação é estendida não só a Jerusalém, a Samaria, a Judéia, mas a todos os lugares conhecidos da terra. Jesus, para Lucas, é o Senhor das nações. E para a igreja de Jesus Cristo? Para a igreja de Jesus Cristo, hoje Jesus é o Senhor de todos os povos, de todas as tribos, nações, culturas, guetos, a forma com que você quiser falar. Nós tínhamos entre nós a missionária Bugra. A Bugra era um exemplo maravilhoso de o evangelho sendo pregado em cultura diferente da nossa. Ela começou o seu ministério no meio dos hippies. E ela se vestia como hippie, né? Caminhava entre eles, tinha liberdade entre eles, mas ela não pregava o que eles criam. Ela pregava a Jesus Cristo. Ela caminhava sendo sal e luz no meio daquele povo. Isso é a igreja para todos os povos. Não importa de quem ele é descendente, não importa qual bairro que ele vive, não importa a sua classe social, não importa a sua ideologia, nada disso importa. O que importa é que Jesus é o Senhor e só através dele é que nós alcançamos a salvação. Senhor deve ser sempre o cabeça, a centralidade, e tudo deve convergir a ele e a partir dele. Pedro continua na sua pregação, no verso 38, na parte 2, diz assim: Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. A vida de Jesus testemunha e identifica, indica que ele era o Messias esperado. Tudo o que o Senhor fez, tudo como ele agiu e andou, foi cumprimento de profecia. Talvez você discorde e não creia, mas que de fato ele foi o Messias, o profeta que foi indicado, o Salvador que os profetas traziam, era Jesus Cristo. Por isso, não podemos olhar para Jesus Cristo ou para o cristianismo como um sistema religioso. Não é como uma estrutura de religião que nos leva a um conforto espiritual. Jesus Cristo foi o Deus Filho vivo e encarnado, cumprindo as profecias. Jesus rompeu naquela época todas as barreiras que a humanidade criou. Se a gente for voltar e olhar o Sermão do Monte, e a gente já fez estudos sobre o Sermão do Monte, o que nós estamos vendo é o Senhor ensinar o seu povo a romper as barreiras daquele tempo da sociedade, as barreiras de opressão, de religiosidade e de tudo aquilo que escravizava as pessoas. O Senhor Jesus não é um sistema religioso, mas ele é o próprio Deus vivo que encarnou entre nós e hoje governa tudo e todos à direita do Pai. Por isso, meus amados, todo aquele que crê recebe perdão
e nova vida. No 39 e 40, Pedro vem dizendo o seguinte: olha, nós apóstolos fomos testemunhas de que Deus ressuscitou, que Jesus ressuscitou, Deus ressuscitou Jesus no terceiro dia. A base da nossa fé é que o Senhor vive. Porque se Jesus morreu e não ressuscitou, é vã a nossa fé. Agora, nós não falamos como um sistema religioso, como um livro que foi escrito, mas a gente viu, a gente testemunhou através da vida dos apóstolos. Jesus, que foi algo maravilhoso, depois que ressuscitou, passou pelo caminho de Emaús. Os discípulos que estavam caminhando não conseguiram compreender que era Jesus. E depois, no momento que eles vão partilhar o pão, que eles comem do pão, eles falaram: ah, era Jesus, ele ressuscitou. Na unidade, na comunhão dos discípulos. Por isso, a importância fundamental de estarmos juntos, pelo menos uma vez por mês, na comunhão da ceia. Ah, pastor, mas isso é religiosidade, né? É regra. Não, é expressão de unidade. É reconhecimento de que quando eu não venho, aquele lugar está vazio na mesa. Está faltando você. A mesa fica vazia ali. Porque nós todos juntos, a partir de Jesus Cristo, formamos um só corpo. Porque foi Ele que pagou o preço por tudo e para a nossa salvação. Por isso, a necessidade de estarmos juntos, testificando como memorial. O Senhor é o único Salvador e Ele voltará. E essa mesa que a gente senta, ela não tem distinção. Não tem quem senta à direita, quem senta à esquerda. Não tem só santo na mesa. Pastor, que pecado, como não tem só santo? Não, não tem. No momento da ceia, Judas estava lá. Então assim, estava todo mundo, todos nós que cremos no Senhor Jesus. Nós somos chamados a viver essa unidade em Jesus Cristo. A partir da ressurreição, o pecado e a carne perdem força, sendo as nossas relações readequadas, tanto com Deus quanto com os outros. Olha só que interessante. Se você perguntar para mim: pastor, você tem força para você restaurar as suas relações que estão rompidas? Eu digo para os irmãos com todo amor e com toda sinceridade: eu não tenho forças. Você tem vontade? Não tenho vontade. Mas o que me impele e que me faz agir dessa forma é a ação do Espírito Santo. É através dele na minha vida, a ação de Deus, que me constrange, que me enche o coração e que me faz perdoar aqueles a quem eu ofendi. Simples assim, sinceramente assim, sinceramente assim. Eu sei que na nossa caminhada nós vamos enfrentar barreiras, enfrentar problemas, porque nós somos diversos, cada um tem os seus pontos de vistas, né? As suas questões. Mas o que nós precisamos é parar de olhar para um para o outro, para aquilo que valoriza, desvaloriza, para aquilo que discrimina, não discrimina, e olhar para Jesus Cristo. Que hora que a gente olhar para Jesus Cristo, não, então, se o Senhor teve misericórdia e amor para perdoar a mim, como eu não vou perdoar o meu irmão? E essa é o que nós somos chamados a fazer, a romper, a derrubar as barreiras que estão nos nossos relacionamentos, que não deixam nós sermos um só corpo. Porque a missão da igreja é testemunhar essa unidade. É testemunhar a todos que o Senhor Jesus ressuscitou, que os pecados estão perdoados e que nós podemos viver uma vida diferente em Jesus Cristo. Não precisamos ser individualista.
Não precisamos mais ser escravizados pelas betes, né? As betes, aquele jogo, né? Não precisamos mais ser presos ao jogo. Não estamos mais escravizados a vícios, a bebida, a cigarro e ao que for, a comer demais. Nós somos chamados a viver uma expressão diferente na nossa vida. Olha o que Pedro, na pregação dele, disse: Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo. E aí ele completa: todo aquele que crer em Jesus recebe a remissão de pecados. A chave está aqui. O amor de Deus vem sobre toda a humanidade. E nós, como discípulos do Senhor Jesus, somos chamados a discipular as outras pessoas. Aqueles que ainda não entenderam ou ainda não experimentaram da graça de Deus. É o Evangelho, é viver a pregação do Evangelho, não naquela pregação explosiva, como o pastor Sidney pregou lá no encontro, que ele diz assim, né, a pregação explosiva, lá, o evangelismo explosivo, era assim: olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, você tem que aceitar agora. E aí a pessoa aceitava, né, sob pressão e coação. Não é mais isso que a gente vive. O que a gente vive é ser discípulo e tornar o outro um discípulo mais parecido com Jesus. Não com o dedo em riste apontando os seus problemas, mas é convivendo, é caminhando, comendo um saco de sal com uma pessoa, sendo testemunha de Cristo através da vivência do dia a dia, do cotidiano. E quando nós vivemos um processo de discipulado, nós começamos a quebrar as barreiras, porque começa a haver convívio, porque eu começo a me parecer mais com Jesus Cristo, e quanto mais parecido com eles, mais fácil é de derrubar barreiras ideológicas, barreiras culturais, barreiras afetivas, porque o discipulado nos leva a caminhar junto. O discipulado nos ajuda a expressar a fé que está dentro do coração na vida prática. Porque discipulado, na verdade, não é um programa, não é um treinamento, não é uma característica de uma igreja. Discipulado é vida na vida. Eu amo esse meu irmão, independente de quem ele é. Mas eu olho para ele e falo: vem cá, dá um braço aqui. Vamos caminhar junto? Eu preciso de você, meu irmão. E você vai aprender comigo. E nós vamos caminhando para cada dia ficar mais parecidos com o Senhor Jesus. E o discipulado é tão importante que a partir dessa caminhada próxima, a gente começa a enxergar dons. Dons que muitas vezes estão escondidos, que a gente não enxerga. Mas o relacionamento vai crescendo, a maturidade vai aparecendo, e aí a gente começa a ver: puxa vida, esse irmão tem um dom de acolhimento maravilhoso. Será que esse irmão, essa irmã não pode fazer essa parte do corpo de quando vem um visitante novo, que ele acolha, que ele acompanhe e dê assistência? Será que esse não pode ser um professor de ensino? E assim, cada um vai se complementando a partir dessa caminhada. O Evangelho não apenas derruba os muros que nos separam de Deus. O Evangelho derruba os muros que nos separam um dos outros. Na cruz, Jesus reconciliou os pecadores com o Pai e começou a formar um só povo, composto sim de pessoas diferentes, mas unidas pela mesma graça. O amor sem fronteiras não é apenas uma mensagem que nós anunciamos, é uma realidade que somos chamados a viver. Depois dessa pregação, o que aconteceu, pastor?
Então Pedro, quando falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Deus começou a agir na vida daquelas pessoas. Quando a gente reconhece que Jesus é o nosso Senhor e que Ele morreu pelos nossos pecados, é o momento que a gente abre o coração e o Senhor começa a agir. E Pedro então perguntou de forma bastante clara: será que alguém poderia recusar o batismo e impedir que eles sejam batizadas, assim como nós que recebemos o Espírito Santo? Tragam água, vamos batizar essas pessoas. Meus amados, viver em discipulado não significa se tornar membro de uma instituição religiosa. A caminhada é olhar para Jesus Cristo. Se você diz aí no seu coração: eu quero aceitar o Senhor Jesus, eu quero caminhar com esse Deus, eu quero transformar a minha vida, eu quero pensar de forma diferente, então eu convido você a fechar os seus olhos, ponha a mão no seu coração. Se você já entendeu Jesus Cristo, se você sabe que Ele é o Senhor da sua vida, feche seus olhos também e olhe para que o Espírito Santo possa agir nesse momento. Pai, a Tua palavra, Senhor, é clara, mas, Senhor, dependemos da ação do Teu Espírito, porque a mudança de vida, Senhor, a transformação começa, Pai, com o agir do Teu Espírito nas nossas vidas. Se não tiver o Teu Espírito, Senhor, então não há possível, Senhor, transformação. O que eu peço a Ti, Senhor, nessa noite, é que o Senhor toque no mais profundo do coração daqueles que ainda têm dúvidas, Senhor. Aqueles que, como estavam na casa de Cornélio, estavam ouvindo, Senhor, a Tua palavra, mas ainda não tinham experimentado do Teu Espírito. Toca, Senhor, o coração daquele que o Senhor escolheu nessa noite, Pai. E que a partir de hoje haja transformação nesse coração. Dá a ele, Senhor, coragem, Senhor, para assumir a fé. Assim como Cornélio, Pai, assumiu a fé. E assim como tantos outros, Senhor, quando foram tocados pelo Teu Espírito, Senhor, foram libertos, Senhor, eles tomaram uma decisão e seguiram o Teu caminho. Trabalha, Senhor, o coração dessas pessoas que o Senhor já tocou nessa noite. E que no desenrolar desse ano, Pai, eles possam adquirir coragem, Senhor, para dizer: Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Convido a igreja a ficar de pé e receber a bênção do Senhor nessa noite.